Burkina Faso está passando por uma transformação histórica. Esses projetos refletem o compromisso do presidente Ibrahim Traoré com o desenvolvimento sustentável. Por anos, Burkina Faso foi visto como um país lutando para se desenvolver, sem saída para o mar, dependente de importações, sistemas estrangeiros e estações imprevisíveis. O progresso parecia lento, quase invisível, mas então algo mudou. Não através de um único anúncio, mas por meio de uma onda de ações ousadas e coordenadas. E o que se seguiu está silenciosamente remodelando o país de maneiras que poucos esperavam. Número 20. Projeto de Desenvolvimento Faso-Mebo. Por décadas, a infraestrutura dependia de financiamento externo e de cronogramas burocráticos lentos. Estradas permaneciam inacabadas, cidades cresciam sem planejamento e o desenvolvimento parecia distante do cidadão comum. Mas o Faso-Mebo mudou completamente essa equação. Em vez de esperar, os cidadãos passaram a fazer parte da solução. Em todo o país, as pessoas agora contribuem diretamente, doando materiais, trabalhando ao lado de funcionários e construindo fisicamente sua própria infraestrutura. Apoiado por mais de 1.000 máquinas recém-adquiridas, o governo estabeleceu um ritmo ambicioso, milhares de quilômetros de estradas todos os anos. O que torna esse projeto diferente não é apenas a escala, mas a filosofia. O desenvolvimento não é mais algo feito para o povo, é algo feito por ele. Número 19. Projeto da rodovia Ouagadougou-Abobo-Dioulasso. Burkina Faso nunca havia construído uma rodovia de verdade. Viajar entre suas duas maiores cidades era lento, imprevisível e muitas vezes exaustivo. Isso mudou no final de 2025, quando começaram as obras de uma via expressa de 332 quilômetros. Projetada para tráfego em alta velocidade, com entroncamentos modernos e viadutos, este projeto representa mais do que infraestrutura. Representa mobilidade em escala nacional. A construção continua sem interrupções, financiada inteiramente com receita interna, sem empréstimos, sem dependência externa. Pela primeira vez, o país está construindo uma grande artéria de transporte inteiramente em seus próprios termos. E quando concluída, redefinirá como pessoas, mercadorias e oportunidades se deslocam pelo país. Número 18. Rebranding da Total Energies para Barca Energies. Energia sempre esteve ligada ao controle. Por décadas, a distribuição de combustíveis em Burkina Faso permaneceu sob propriedade estrangeira, mas em 2025 isso mudou drasticamente. O investidor local Idrissa Nassa adquiriu todos os ativos nacionais da Total Energies, transformando-os em Barca Energies. Quase 200 postos de serviço e milhares de empregos passaram para mãos burkinabês da noite para o dia. Isso não foi apenas uma transição corporativa, foi simbólica. Uma dependência de longa data foi substituída pela propriedade local. Para muitos, marcou o fim de um capítulo em que recursos essenciais eram controlados de fora do país. Número 17. Novas praças de pedágio. Construir estradas é um desafio, mantê-las é outro. Em vez de depender de financiamento externo para manutenção, Burkina Faso está criando seu próprio sistema de suporte a longo prazo. Novas praças de pedágio equipadas com tecnologia automatizada estão sendo implantadas em todo o país. Esses sistemas reduzem a corrupção, agilizam o tráfego e geram receita constante. A lógica é simples, mas poderosa. Estradas devem se financiar. E com isso a infraestrutura se torna não apenas um custo, mas um sistema sustentável. Número 16. Projeto de ônibus modernos Sotraco. A vida urbana em Ouagadougou há muito era definida por ruas superlotadas e deslocamentos exaustivos. O transporte público não conseguia acompanhar uma população em rápido crescimento. Mas com a chegada de centenas de ônibus modernos, essa experiência começou a mudar. Com ar-condicionado, organizados e projetados para alta capacidade, esses ônibus introduzem um novo nível de confiabilidade no transporte urbano. Não se trata apenas de conforto, trata-se de restaurar eficiência à vida diária. Para milhares de passageiros, essa é a diferença entre apenas sobreviver na cidade e realmente se movimentar por ela. Número 15. Revolução da agricultura rural. A agricultura sempre foi a espinha dorsal de Burkina Faso, mas também sua vulnerabilidade. Climas imprevisíveis e ferramentas limitadas mantinham os agricultores à mercê da natureza. Isso começou a mudar com um investimento massivo em equipamentos, sementes e suporte à pecuária. Mas a mudança mais inesperada veio do setor militar. No campo Nabacum,
Soldados agora cultivam ativamente, experimentando plantações, gerenciando campos e contribuindo para a produção de alimentos. É uma transformação silenciosa, mas poderosa. Em Burkina Faso, a defesa não se limita mais à proteção, é sobre produção. Número 14. Projeto de irrigação Douro. A chuva sempre ditou a sobrevivência no Sahel. Uma estação ruim poderia significar fome generalizada. O projeto de irrigação Douro elimina essa incerteza. Com sistemas de água controlados, canais e infraestrutura de bombeamento, os agricultores agora podem cultivar durante todo o ano. Isso muda tudo. A produção de alimentos não depende mais do clima imprevisível e comunidades inteiras ganham estabilidade. O que antes dependia do acaso agora depende do planejamento. Número 13. Expansão da rodovia RN4. À medida que o Agadougou se expandia, sua infraestrutura não acompanhava. A RN4 tornou-se um gargalo, atrasando o crescimento da cidade. O projeto de expansão resolve isso diretamente, transformando a estrada em uma via moderna de mão dupla com infraestrutura dedicada para pedestres e ciclistas. Isso vai além de uma simples melhoria de estrada. É um reconhecimento de que a vida urbana exige equilíbrio entre veículos, pessoas e segurança. Em uma cidade dominada por motocicletas, criar espaço para pedestres não é apenas design, é necessidade. Número 12. Projeto de criação de peixes Samandene. Apesar de ter capacidade natural para aquicultura em grande escala, Burkina Faso dependia fortemente da importação de peixes. O projeto Samandene desafia essa dependência. Usando gaiolas flutuantes na represa, o país agora produz peixes em escala. Os resultados iniciais mostram alta produtividade com metas ambiciosas pela frente. Não se trata apenas de alimento, é sobre recuperar um recurso negligenciado. Um sistema que antes importava agora está aprendendo a produzir. Número 11. Reabilitação da Sofacop. Às vezes a transformação começa com uma pessoa. A doutora Céline Kobiané percebeu uma contradição. Burkina Faso produzia algodão, mas importava produtos médicos feitos a partir dele. Ela construiu uma fábrica para mudar isso. Quando fechou, a perda simbolizou mais do que um negócio fracassado. Sua reabertura representa algo mais profundo. Hoje, a Sofacop produz algodão médico localmente, fechando uma lacuna que nunca deveria ter existido. É um lembrete de que a independência muitas vezes começa com pequenas soluções focadas. Número 10. A fábrica que voltou à vida. Por 17 anos, a fábrica permaneceu completamente silenciosa. Máquinas acumularam poeira, paredes se deterioraram e o que antes era uma indústria funcional tornou-se símbolo de estagnação. Nada se movia, nada produzia, estava, para todos os efeitos, morta. Mas então algo mudou. Em vez de abandoná-la permanentemente, o governo tomou uma decisão diferente: trazê-la de volta à vida. Começou uma reabilitação completa, investindo bilhões para restaurar cada sistema, cada linha, cada função que havia sido deixada para trás. Em 25 de novembro de 2025, as portas se reabriram e desta vez, a fábrica não apenas funcionava, produzia em grande escala. Centenas de milhares de hectolitros de bebidas agora saem a cada ano, produzidos a partir de culturas locais como milho, sorgo e arroz. O que antes era lembrança de fracasso tornou-se algo totalmente novo. Prova de que até sistemas abandonados por longos anos podem ser reconstruídos se um país decidir não desistir deles. Número 9. Projeto Burkindi Business Center. O horizonte de Ouagadougou sempre se manteve baixo, refletindo um desenvolvimento vertical limitado. O Burkindi Business Center muda isso. Torres, escritórios, apartamentos e espaços comerciais sinalizam uma transição para uma identidade urbana mais moderna. Mas além da estética, o projeto introduz algo mais importante: densidade, organização e concentração econômica. Não se trata apenas de construir mais alto, é sobre construir de forma mais inteligente. Número 8. Reforma do Estádio 4 de Agosto. Por anos, a Seleção Nacional de Burkina Faso jogava seus jogos em casa no exterior devido a instalações inadequadas. Essa ausência trouxe mais do que inconveniência, refletiu perda de orgulho. A reforma do Estádio 4 de Agosto recupera isso. Com instalações modernas e aprovação internacional, o país finalmente pode sediar partidas novamente. E quando a equipe retorna, traz consigo mais do que futebol. Traz de volta a identidade. Número 7. Museu Thomas Sankara.
A história muitas vezes deixa silêncio onde a memória deveria existir. O Museu Thomas Sankara transforma esse silêncio em presença. Construído no local de seu assassinato, preserva tanto a memória quanto o significado. O próprio design reflete continuidade, luz movendo-se sobre os túmulos, marcando o tempo. Não é apenas um monumento, é uma declaração de que a história não será esquecida. Número 6. Planta de processamento de laticínios Faso Kozan. Apesar de produzir grandes quantidades de leite, Burkina Faso processava muito pouco. A maior parte se perdia antes de chegar aos mercados. O Faso Kozan resolve essa lacuna, construindo um sistema completo de processamento de laticínios. Com melhorias na pecuária, o projeto transforma potencial desperdiçado em produção estruturada, garante que o que é produzido possa realmente ser utilizado. Número 5. Moinho de trigo de Burkina Faso. Para um país que nunca cultivou trigo, a dependência de importações era inevitável, mas a construção de um moinho doméstico abre uma nova possibilidade. Com terras agora destinadas ao cultivo de trigo, o sistema começa a fechar o ciclo. Produção e processamento se aproximam. O que antes era totalmente externo, torna-se cada vez mais interno. Número 4. Novo estádio em Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso sempre foi culturalmente vibrante, mas carecia de infraestrutura à altura. O novo estádio muda isso. Projetado para esportes e eventos, cria um espaço central para grandes encontros. Não se trata apenas de capacidade, trata-se de dar à cidade uma plataforma que reflita sua importância. Número 3. Construção de 40 anfiteatros. Os sistemas educacionais muitas vezes sofrem silenciosamente sob pressão. Salas superlotadas limitam a aprendizagem mesmo quando há oportunidade. A construção de 40 anfiteatros aborda isso diretamente. Ao expandir a capacidade e melhorar as instalações, o projeto investe em algo de longo prazo, a próxima geração, porque infraestrutura não é apenas física, é intelectual. Número 2. Projeto de produção de abacaxi na fazenda de Joda. Cultivar abacaxis no Sahel parecia impossível. O clima, o solo e as condições sugeriam fracasso. Mas a fazenda de Joda provou o contrário. Por meio de experimentação e adaptação, transformou dúvida em produção. Hoje, Burkina Faso não apenas cultiva abacaxis, mas os exporta. É um lembrete de que limitações muitas vezes são suposições esperando para serem desafiadas. Número 1. Complexo industrial de detergentes Face. Por anos, produtos do dia a dia como sabão eram importados, drenando recursos diariamente. O complexo Face muda isso, produzindo produtos de limpeza localmente em grande escala. Projetado e construído inteiramente por engenheiros burkinabês, representa algo maior que a indústria. Representa capacidade, a habilidade de projetar, construir e manter a produção sem dependência externa. Isso não é apenas manufatura, é uma declaração prática de independência. De estradas construídas por cidadãos a fábricas projetadas localmente, Burkina Faso está silenciosamente reescrevendo sua trajetória. Esses projetos não são desenvolvimentos isolados, fazem parte de uma mudança mais ampla em direção à autossuficiência, controle e resiliência de longo prazo. E enquanto grande parte do mundo ainda olha para outro lado, algo significativo já está tomando forma aqui. Se essa história trouxe uma nova perspectiva, compartilhe, porque às vezes as maiores transformações acontecem onde poucos estão olhando.